Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos então a mais uma videoaula da nossa playlist Razões, Proporções e Regra de 3. Nessa videoaula nós faremos a resolução de alguns exercícios, principalmente envolvendo regra de 3, simples e regra de 3 composta. Se você não viu a videoaula de teoria, convido você a voltar na nossa playlist e assistir. Vamos iniciar então? Percebam, pessoal, que exercícios com regra de 3, seja ela simples ou composta, normalmente vem com um enunciado grande e acaba assustando em primeira mão a gente na hora que vai resolver. Mas olha só, se a gente organizar a nossa resolução, não tem erros. Vamos começar então? Então vamos lá. Olha esse daqui que caiu em 2018. Para proporcionar uma festa de aniversário com 100 convidados, os organizadores previram um consumo de 6.000 salgados durante 3 horas de duração de festa. A cozinheira, por precaução, fez 2.000 salgados a mais, porém compareceram 20 pessoas a mais do que o previsto. Usando a proporcionalidade e considerando que a previsão esteja correta, por quanto tempo durarão os salgados? Olha que interessante, pessoal. Primeira coisa, regra de 3, proporção, nós temos que enumerar todos os dados que são passados para nós. Então, olha só, eu montei uma tabelinha com as informações que o enunciado passou. Nós tínhamos, então, 100 convidados previstos, né, com 6.000 salgados, para uma festa de aproximadamente 3 horas de duração. Legal. Aí ele disse o seguinte, mas por precaução, ela fez 2.000 salgados a mais. Se eu tinha então em mente 6.000 com 2.000 a mais, passamos a ter então 8.000 salgados. E compareceram 20 pessoas a mais do que o previsto. Se nós tínhamos previsto 100, com 20 pessoas a mais, 120 convidados. E aí ele quer saber por quanto tempo, né, dura esse salgado ainda. O salgado que era previsto para 3 horas era de 6.000 para 100 convidados. Perceba que nós temos 3 grandezas para serem analisadas: convidados, salgados e horas. Ou seja, esse exercício é de regra de 3 composta. O que nós vamos analisar? Quem são as razões diretamente e quem são as razões inversamente proporcionais. Vamos analisar então, olha aqui, ó. Entre convidados e salgados, vamos analisar. Se eu tenho 100 convidados com 6.000 salgados, se eu aumentar o número de convidados, eu preciso aumentar o número de salgados. Então, essa ideia nos diz que convidados e salgados são diretamente proporcionais. Convidados e salgados são diretamente proporcionais. Se eles são diretamente proporcionais, olha aqui, ó, diretamente proporcional. Eu escrevo eles na forma de fração. Então, eu disse aqui que 100 está para 6.000. Então, esse vermelho aqui mostra a relação entre convidados e salgados. Ao mesmo tempo que, se eu tinha 100 convidados com 3 horas de festa, aumentando o número de convidados sem ter aumentado o número de salgados, o número de horas iria diminuir. Ou seja, seria então grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o número de convidados, o tempo de festa diminui. Sendo grandezas inversamente proporcionais, nós temos que lembrar que ele se escreve através de produto, ou seja, o produto das minhas grandezas. No caso, convidados e hora, por isso que eles estão unidos aqui, ó. Então, inversamente proporcional, quem que é? Convidados e horas. Diretamente proporcional é aqui convidados e salgados. Montamos então a nossa estrutura. Então eu tenho que convidados vezes horas dividido por salgados é igual a convidados, que agora são 120, vezes horas, que é o que me interessa, dividido pelo novo resultado de salgados. Então essa aqui é a situação anterior, essa aqui é a situação posterior. E a posterior obedece à mesma ordem de proporção vista aqui na situação anterior. Ok? Então, feito isso daqui, pessoal, o exercício está praticamente pronto. O resto é fazer continha. Eu vou multiplicar 6.000 por 120x, vou multiplicar 8.000 por 100 vezes 3. Percebo que nessa hora vale a linha de raciocínio da gente conseguir simplificar.
Olha só, esse 6.000 e esse 8.000, eu posso cortar esses 3 zeros daqui, fica 6, com esses 3 zeros daqui fica 8. Assim como eu poderia cortar esse zero aqui do 120 com esse zero aqui. Então olha como ficaria simples, ficaria 12 vezes 6x igual a 10 vezes 3, 30, né? Vezes 8. Então fica bem mais tranquilo quando a gente simplifica. Fazendo então essa continha, nós chegamos que x é igual a 3,33 horas. E cabe ressaltar uma outra questão aqui, pessoal. 3,33 horas não são 3 horas e 33 minutos. Eu tenho que fazer a regrinha de 3, pois 1 hora tem 60 minutos. 0,33 horas, que é esse decimal aqui, corresponde a x. Fazendo essa regra de 3, nós percebemos então que o nosso resultado que nós vamos chegar vai ser de 3 horas e 20 minutos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse exercício. Vamos continuar. Olha esse exercício aqui, pessoal. Que coisa mais linda para ser analisada. Você fala, nossa, que tamanho de enunciado. É bem tranquilo, pessoal. Vamos lá, então. Ele também caiu em 2018. Olha só. Considere as informações a seguir. Uma máquina automática produz um único tipo de peças idênticas de um determinado produto, operando sempre por motivo de segurança apenas e exatamente 12 horas a cada dia, ininterruptamente, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingo e feriado. Olha que interessante. Então, resumindo o que ele disse aqui, é que a máquina trabalha 12 horas ininterrupto todos os dias, independente se é sábado, domingo ou feriado. Ok? Vamos lá. Essa máquina será substituída por outra mais moderna, que tem a capacidade de produzir o quádruplo da quantidade de peças do mesmo tipo que produz a atual, em um mesmo período de tempo. E depois eu vou dizer o porquê que eu grifei esse mesmo período de tempo, pessoal. Esse aqui é o pulo do gato da questão. A nova máquina vai operar ininterruptamente por 21 horas a cada dia, todos os dias da semana. Durante quantos dias, no mínimo, a nova máquina precisa operar para produzir o triplo do que a antiga produz em uma semana? Olha só então, pessoal, vamos identificar quem são as nossas grandezas de trabalho aqui desse exercício. Primeiro, nós entendemos que ele trabalha horas por dia. Então, horas por dia está aqui na produção dessa peça. Nós também sabemos que ele diz que ele trabalha todos os dias, incluindo sábado, domingo e feriado, ou seja, dias também é uma grandeza. A capacidade que ele tem de produção, né, a capacidade de fazer é uma grandeza também, e a produção final também é uma grandeza, ou seja, nós temos então 4 grandezas a serem analisadas. Vamos ver então quem é diretamente e quem é inversamente proporcional, pessoal. Olha só, vamos analisar esse caso aqui, ó, horas por dia e dia. Se eu tenho o número de horas por dia, vamos supor, 12 horas por dia em 7 dias, se eu aumento o número de horas de um mesmo dia, eu preciso de menos dias para produzir o mesmo tanto. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, eu escrevo ela na forma de produto. Muito bem, até aqui tranquilo, né, pessoal? Legal. Esse segundo ponto é o principal que determina o exercício. Olha só. Por que eu grifei em um mesmo período de tempo? Porque quando a gente vai relacionar agora horas por dia e capacidade, é exatamente essa frase que faz a diferença. Porque em 12 horas eu teria uma capacidade K. Só que ele diz assim, em um mesmo período de tempo eu consigo agora produzir 4K. Então perceba que se eu conseguir então produzir 4K, é uma grandeza inversamente proporcional ao número de horas por dia. E tem que tomar muito cuidado com essas sutilezas, pessoal. Essa frase, em um mesmo período de tempo, eu consigo quadruplicar a minha capacidade, é que teve que ser chamada a atenção. Então, olha só, essas duas grandezas também são inversamente proporcional, ou seja, escrevo também na forma de produto. Ela está aqui o 12 e está agora aqui o meu K. Então, quem são as grandezas inversamente proporcionais? Horas por dia, dias e capacidade. E olha só, se eu analiso que em 12 horas por dia eu tenho uma determinada produção, se eu aumento o número de horas por dia, eu aumento a minha produção. Então é uma grandeza diretamente proporcional, e aí eu escrevo ele como? Escrevo em função de razão, né?
7 está para a minha produção, ou 12 horas está para a minha produção, enfim. Todas essas grandezas aqui em relação à produção, elas são diretamente proporcional. Montei a minha estrutura de análise, pessoal. Esse aqui é o ponto principal do exercício. Eu replico isso agora só com a nova situação. Então, onde eu tinha 12 horas, agora são 21 horas. Onde eu tinha 7 dias, agora tem um X, que é o que me interessa ser calculado. Onde eu tinha uma capacidade K, agora tem uma capacidade 4K. E onde eu tinha uma produção P, agora tem uma produção 3P. Se nós formos fazer a multiplicação em cruz, pessoal, isso vai ficar muito tranquilo também de ser resolvido, mas lembrando que a gente pode simplificar desde agora. Ó. Esse K eu posso simplificar com esse K, fica só o 4 aqui. Esse P eu corto com esse P aqui, fica só o 3. Então, na verdade, aqui vai ficar 12 vezes 7 vezes 3 igual a 21 vezes 4x. E aí eu calculo, faço essa multiplicação em cruz bem simples, e eu chego no resultado de 3 dias. Lembrando, pessoal, o pulo do gato é essa frase aqui, ó, em um mesmo período de tempo. Porque se você não analisar direitinho, você vai dizer, opa, essas duas aqui são inversamente proporcionais. Perdão, são diretamente proporcional, porque eu aumentei o número de hora, aumentei a capacidade. Mas ele disse que é no mesmo período de tempo. Então, se eu estou garantindo aqui que é 12 horas que produzia K, a nova máquina produz 4K nas mesmas 12 horas. Esse é o segredo desse exercício. Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar então. Olha só, isso aqui é bastante tranquilo, né, pessoal? Um pai deseja dividir R$ 800 com seus dois filhos de 10 anos e 15 anos, em quantias diretamente proporcionais às suas idades, quanto recebem, respectivamente, então, o filho mais novo e o filho mais velho. Vamos pensar então, sendo x a quantia recebida pelo filho de 10 anos e y recebido pelo filho de 15 anos, simplesmente nós vamos aplicar uma propriedadezinha aqui de proporção, né? Então eu tenho que x, que é o meu filho de 10 anos, né? X está para 10, y vai ser o responsável pelo de 15 anos, então y está para 15 anos. A soma de quanto x e y, ou seja, o que ele vai ser distribuído entre eles, vai ser R$ 800, então eu aplico a propriedade, soma dos numeradores igual a soma dos denominadores. Então x mais y, que é a soma que vai ser distribuída, está aqui em cima, e a soma dos denominadores, 10 mais 15, 25. Essa soma o exercício diz que vai ser R$ 800, fica 800 sobre 25. Quando eu divido 800 por 25, eu encontro a minha constante de proporcionalidade, que é 32, e aí o exercício está praticamente pronto, né, pessoal? Eu pego, então, x está para 10 igual a 32, multiplicando em cruz, x, então, 320, pego o y sobre 15 igual a 32, multiplicando em cruz, vai dar y igual a 480. Perceba, então, que o filho de 10 anos vai receber 320 e o filho mais velho de 15 anos vai receber 480. Lembrando que ele disse que ele quer quantias diretamente proporcionais às suas idades. Tá ok? Muito tranquilinho esse exercício, então vamos continuar. Olha, mais um exercício de 2018. Perceba que os exercícios são recentes, hein, pessoal? Uma herança foi dividida em exatamente duas partes. X, que é inversamente proporcional a 2, e Y, que é inversamente proporcional a 3. A parte X é igual a uma fração da herança que equivale a... Então vamos analisar, pessoal. Eu estou chamando de H a herança. O que ele me disse, então? Olha só. As informações que eu tenho, que eu vou dividir a herança, eu vou dividir entre x e y. Então eu sei que x mais y vai ser o quê? Vai ser a minha herança. E eu quero que seja inversamente proporcional a 2 e a 3. Se é inversamente proporcional, eu uso a regra do produto. Então eu sei que vai ser 2x e vai ser 3y. 2 vezes x, né? É igual a 3 vezes y, que é igual à minha constante de proporcionalidade, que é o que eu vou procurar. Bastante tranquilinho, né, pessoal? Ó, ele está dizendo que é inversamente proporcional, regra do produto. Então, 2 vezes x, 3 vezes y, isso aqui também corresponde à minha constante. E aí, qual que é o próximo passo? Isolo meu x e isolo meu y. 2x é igual a k, então fica x igual a k sobre 2. Esse 2 aqui eu passo dividindo. 3y igual a k, eu passo esse 3 dividindo, y igual a k sobre 3. Muito bem. E aí eu sei o quê? Que x é igual a k sobre 2 e y igual a k sobre 3.
Legal, pessoal. Vem aqui comigo, ó. Vou substituir na minha segunda equação, x mais y igual a h. X quem que é? É k sobre 2. O y quem que é? É k sobre 3. Isso aqui é igual a h. Então eu descubro, pessoal, que o meu k, que é a minha constante de proporcionalidade, tem que tirar o mínimo, o múltiplo comum, né? Uma soma de fração. Eu chego à continha de que k vai ser 6h sobre 5. Então a minha constante de proporcionalidade é 6h sobre 5, lembrando que h corresponde à minha herança. Isolando então, porque ele quer saber a parte de x, quem que é x? X é k sobre 2. E quem que é k que eu calculei aqui? O k é 6h sobre 5. Então eu substituo o k por 6h sobre 5 sobre 2. Perceba que esse passozinho aqui, ó, que foi feito nesse sentido. Feita essa continha aqui, pessoal, eu posso fazer... eu tenho uma divisão de frações, né? E aí eu ou mantenho a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou faço extremos pelos meios, mas enfim. Esse 2 simplifica com esse 6, então eu tenho que x, que é o que me interessava ser calculado, é igual a 3h sobre 5. Bastante tranquilo esse exercício, ok? Vamos lá então. Olha só esse exercício aqui, pessoal. Em 12 dias de trabalho, 8 costureiras de uma escola de samba fazem as fantasias da ala Só Alegria. Se 2 costureiras ficassem doentes e não pudessem trabalhar, quantos dias seriam necessários para confeccionar as fantasias dessa mesma ala? Então vamos analisar. O que eu tenho de grandezas aqui? Ó? Costureiras e dias. São as 2 grandezas que eu estou trabalhando. Ele é muito simples esse exercício porque assim, ó, costureira e dias são inversamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento o número de costureira, diminui o número de dias. Se eu diminuo o número de costureira, aumenta o número de dias. Então eu tenho que usar a regrinha do produto para 2, regra de 3 simples. Então eu tenho que 12 vezes 8, né, que é a primeira situação, é igual a x, que é o que eu quero calcular, vezes 6. Por que 6? Porque ela perdeu 2 costureiras. Ó. Se 2 ficassem doentes, como eu estava analisando em cima de 8, se 2 ficassem doentes, agora eu estou analisando sobre 6 costureiras. E aí o que vai acontecer com o número de dias, que é o x que eu quero calcular? Vai ficar 12 vezes 8, 96, dividido por 6. Então eu acho que esse meu x equivale a 16. Ou seja, se 2 costureiras ficarem doentes, agora eu vou precisar de 16 dias. Estou aumentando o número de dias em 4. Bastante tranquilo esse exercício, pessoal. Continuando então, uma equipe de 12 agricultores leva 4 horas para fazer a manutenção de 800 metros quadrados de terra. O tempo necessário para que 6 agricultores com a mesma capacidade de trabalho façam a manutenção de 600 metros quadrados de terra é... Então vamos analisar as grandezas, pessoal. Agricultores, tempo em horas e a área que eu quero cobrir. Então são as 3 grandezas. 3 grandezas, regra de 3 composta. E aí vamos colocar então dentro da nossa tabelinha. São 12 agricultores, 4 horas, 800 metros quadrados. Legal. E agora que eu tenho 6 agricultores e tenho 600 metros quadrados, quanto tempo ele quer que ele pergunta qual o tempo necessário, né, para manter a mesma capacidade de trabalho? Vamos analisar então. Se eu tenho 12 agricultores e 4 horas de tempo, se eu aumentar o número de agricultores, o tempo meu, obviamente, vai diminuir, correto? Então, tempo e agricultores são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu uso a regra do produto. Então ficaria 12 vezes 4. Vamos analisar, então, entre tempo e área. Se em 4 horas eu cubro 800 metros quadrados, se eu diminuir para 600, eu vou diminuir meu tempo. Concorda? Se eu aumentar essa área, eu aumentaria meu tempo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são grandezas diretamente proporcionais, eu uso a razão. Então, está aqui 4 sobre 800. Então, eu tenho 2 grandezas diretamente proporcionais e 2 grandezas que, entre elas, são diretamente proporcionais. Perdão, pessoal. Então, ficou 12 vezes 4 sobre 800. Essa é a primeira situação. Replicando na mesma ordem a segunda situação. Quem que é 12? Corresponde a agricultores. Opa, 12 agricultores passou a ser 6, está aqui.
O tempo que eu quero calcular, que era 4, vai ser o x, e a área a ser coberta, que era de 800, passou a 600. Posso cortar esses dois zeros aqui, simplifica, multiplica em cruz aqui, então ficou 48x igual a 12 vezes 4 vezes 6. Fazendo essa divisão, eu chego que então vão ser precisas 6 horas de trabalho. Tá ok, pessoal? Tudo se resume, então, na análise diretamente ou inversamente proporcional. Chegamos, então, ao fim da nossa aula, uma aula de exercício. Espero que vocês tenham entendido o cálculo dessa regra de 3 simples e composta. Caso tenha ficado alguma dúvida, convido você a assistir novamente a teoria. Estou deixando agora o link para a aula de teoria, assim como da nossa playlist, e eu convido você também a se inscrever no nosso canal. Ok? Um grande abraço e obrigado.